Quero saudar a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Muito obrigado pela sua presença. E eu quero convidar você para a gente ter um tempo agora, juntos com a palavra de Deus. E eu quero olhar um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. Nós estamos avançando aí com o nosso ano e, sem dúvida alguma, eu acredito que vai ficar registrado no calendário, da nossa vida esse ano aqui. Tenho certeza que nenhum de nós jamais imaginou viver um momento na história como esse que nós estamos experimentando, como esse que nós estamos vivendo. Então, hoje a gente tem caminhado já numa conversa aí a respeito de como as coisas precisam voltar à normalidade, mas essa expressão com relação a uma volta para a normalidade tem sido chamada por muitos de um novo normal, ou seja, a gente vai sair dessa transição em que nós nos encontramos, desse momento, melhor dizendo, que nós nos encontramos, para um processo, para uma transição que vai nos levar de volta o nosso cotidiano. Ninguém pode viver isolado para sempre, então existe todo um interesse, que a gente está vendo aí no mundo com relação ao retorno da vida das pessoas ao dia a dia, aos contatos, à normalidade. Hoje eu conversava com alguém que me dizia a respeito de alguns pediatras que estão falando que as crianças, elas precisam começar a ter contato umas com as outras novamente, esse processo precisa começar a ocorrer. E, sem dúvida alguma, essas ações de recomeço da vida da gente sempre geram uma certa expectativa no nosso coração, não é verdade? Sobre como vai ser, como isso vai ser realizado, como isso vai ser feito. Pessoas são diferentes e pessoas têm posturas diferentes com relação a toda essa experiência que foi vivida e que está sendo vivida com essa questão do Covid-19. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm tanto medo e tanto pavor disso que acham que não podem colocar a mão em nenhum lugar, não podem abrir uma porta, precisa pedir para alguém vir e fazer isso para a pessoa, porque acha que qualquer situação assim ela vai ser contaminada com o vírus. Já conheço outras pessoas que desde o início têm entendido a seriedade com relação a isso, mas têm procurado lidar com toda essa situação com muita tranquilidade. Eu não sei qual grupo você faz parte, mas seja de um grupo, seja de outro grupo, eu acho que tem algo que torna os dois grupos em comum, que é essa expectativa de como nós vamos viver os próximos meses, como nós vamos encarar os próximos anos, como vai ser a vida com relação ao nosso dia a dia, aos nossos desafios daqui para frente. O texto que eu quero ler com você está em João capítulo 15, e ele não fala sobre Covid, ele não fala sobre vírus, ok? Ele não fala sobre isolamento social, ele não fala sobre essas questões que nós estamos experimentando, mas ele trata de algo que é muito semelhante a todas essas realidades na nossa vida. Por quê? Porque esse texto de João 15 nos fala de um momento, está dentro de um contexto, de um momento onde Jesus, ele está caminhando com os seus seguidores, com os seus discípulos, nos seus últimos momentos aqui na terra, com esse grupo de pessoas que andavam com ele. Esse grupo de pessoas foram pessoas que tiveram o privilégio de não apenas experimentar a vida de Jesus neles, eles experimentaram isso após a ressurreição de Jesus com o derramamento do Espírito Santo, como nós experimentamos e nós cremos em Jesus, mas eles também tiveram a oportunidade de experimentarem a presença física de Jesus. Jesus está andando com eles aqui, caminha com eles por cerca de 3 anos e meio, e agora Jesus, no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, ele começa um discurso bem claro de que
ele estava de partida, que os últimos momentos, junto com aqueles discípulos, estavam acontecendo ali, naquele exato momento, naquele exato instante. Ele fala a respeito dele ser traído, ele fala a respeito dos seus discípulos o abandonarem diante desse cenário todo que ele estaria vivenciando de prisão, de condenação, de morte, culminando depois com a sua ressurreição. E eu gostaria que você pudesse pensar nisso, imaginar isso um pouco. Como deveria estar o coração daquelas pessoas, o coração daqueles seguidores de Jesus? Como eles deveriam estar se sentindo com essa ideia de que daqui a pouco, Jesus que estava ali com eles, Jesus que comia com eles, Jesus que dormia ao lado deles, Jesus que andava com eles, Jesus que resolvia os conflitos, as questões, as dúvidas que eles tinham, não estaria mais ali com eles, não estaria mais presente ali com eles. E Jesus está dizendo para eles que, em João 14 ele diz isso, que isso seria bom, porque ele iria enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo estaria com eles, e o Espírito Santo estaria fazendo esse papel que Jesus fazia com eles ali, não restrito, mas de forma irrestrita, porque o Espírito Santo pode estar com todas as pessoas ao mesmo tempo, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Jesus, enquanto encarnado, dentro de um corpo humano, limitado num corpo humano, ele não podia fazer isso. Então ele está dizendo para eles que seria bom isso ser assim. E aí eles avançam com Jesus para esse desfecho, ok, do ministério de Jesus e da vida de Jesus. E eu imagino que eles caminhavam com uma certa apreensão. Nós terminamos uma série agora de setembro, essa manhã, com o pastor David, onde nós abordamos essa questão de recomeços na vida da gente. Como recomeçarmos diante de desafios, diante de algumas demandas que estão à nossa frente. E o que eu quero abordar com vocês aqui não diz respeito tanto a como recomeçar, mas aonde nós devemos estar para recomeçarmos. João capítulo 15, então, diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fosse vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então veja, Jesus, ele está aqui caminhando com os seus seguidores, ele está a caminho do Getsemane, do jardim do Getsemane, que ficava em Betânia. Ele sai com eles do cenáculo, onde ele se encontrava no capítulo 13, e ao longo do caminho Jesus vai compartilhando algumas coisas com eles, e chega num momento que ele usa
essa ilustração e eu queria pensar um pouquinho com você a partir dela. Eu não sei muito bem como está o seu coração, como eu falei, com relação a todo esse cenário que nós estamos vivendo. Algumas pessoas estão com muita expectativa com relação a todo o movimento de retorno, de reabertura, de possibilidades de contato novamente. Algumas outras pessoas estão apreensivas com relação a isso, porque continuam dizendo, mas como é que é isso? A situação ainda está aí, o vírus ainda está aí, e etc. Mas se você é um seguidor de Jesus, ou se você se tornar um seguidor de Jesus, eu quero dizer para você que mais importante do que nós pensarmos em como vai ser, é nós entendermos aonde nós devemos estar, para que essa realidade do novo normal, ok? Como tem sido chamado aí, possa ser encarado por nós. Os discípulos aqui, eles iam viver um novo normal na vida deles. Eles estavam prestes a perder a presença física de Jesus e eles iam passar a ter uma experiência diferente, que seria com a presença do Espírito Santo de Deus habitando neles. Eles não tinham muita clareza ainda sobre o que é que isso de fato significava, e é interessante então essa metáfora que Jesus usa aqui para ensiná-los e ensinar a nós também, que mais importante do que nós entendermos as circunstâncias e as situações que possam estar à nossa frente, ou não conhecê-las, é entender aonde que nossa vida precisa estar depositada, onde a nossa vida precisa estar ligada. Jesus fala que o Pai é o agricultor, que Ele é a videira verdadeira e que aqueles que são seus seguidores são como ramos dessa videira verdadeira. Essa expressão usada por Jesus, eu sou a videira verdadeira, diz respeito ao fato de que essa imagem da videira era entendida pelos judeus como sendo a nação de Israel. Eles entendiam por uma série de profecias do Antigo Testamento que Israel era a videira de Deus. Ou seja, você estar ligado à nação de Israel seria você estar fazendo parte dessa videira que é de Deus e que é cuidada por Deus. E aí Jesus, nesse momento, chega para eles e diz para eles, lembre-se que todos esses primeiros seguidores de Jesus são judeus, ok? E Jesus então vira-se para eles e diz para eles assim, a videira verdadeira sou eu. Quando ele diz isso, a videira verdadeira sou eu, o que ele está dizendo para eles a videira verdadeira não é a nação de Israel. Não basta vocês serem judeus, não bastam vocês serem israelitas, porque isso não faz com que vocês estejam ligados à videira verdadeira. Porque a videira verdadeira sou eu. Eu sou a videira que está sob o cuidado do Pai. E se vocês querem permanecer em algum lugar para poderem produzir frutos, vocês precisam ser ramos, não da nação de Israel, mas vocês precisam ser ramos do Messias. Vocês precisam ter a sua vida ligada à vida do Messias. E Jesus então dá essa ordem aqui. No verso 4, ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Então, o ponto que eu quero destacar aqui para a gente é justamente esse verso 4. Jesus nos dá uma ordem aqui. A ordem dele não é que a gente entenda o novo normal, a ordem dele não é que a gente compreenda os desafios que vão estar diante de nós, a ordem dele não é que a gente tenha uma percepção psicológica, sociológica, teológica, seja qual outra lógica for, com relação à sociedade, com relação àquilo que está por vir. A ordem dele é que nós permaneçamos nele. Permanecei em mim. Essa é a ordem que ele nos dá, permanecei em mim. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, preste atenção, mais importante do que nós entendermos como nós vamos lidar com as realidades que estão diante de nós, é nós entendermos a importância de nós cultivarmos uma vida de relacionamento que nos mantenha ligados a Jesus. Eu quero voltar ao texto. A ordem de Jesus é, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Veja, há uma condição aqui, há uma condicional aqui, ok? Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. E os ramos estão ligados à videira. E aí ele diz assim, se vocês permanecerem, e a videira é Ele, e Ele diz assim, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Você consegue perceber que há uma condição aqui,
Há uma condição aqui. As Escrituras nos dizem, Deus nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma condição aqui. Essa condição que Jesus apresenta, que é essa mesma condição do verso que eu acabei de citar. E Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Então, a perspectiva mais importante aqui para nós é como nós fazemos, ou o que nós devemos fazer para permanecer em Jesus, para permanecermos ligados em Jesus. Esse é o mandamento, essa é a ordem de Jesus. Se eu tenho no meu coração uma disposição de permanecer nele, ele diz que ele vai permanecer em mim. Então, se algum momento na minha jornada, se algum momento na minha vida eu tenho a sensação ou a convicção, ok, de que Jesus não está comigo, não é porque Jesus me abandonou. Veja a relação. Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei com vocês. Ele não diz, eu vou permanecer com vocês, então permaneçam em mim. Não, ele diz, permanecei em mim. Se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer com vocês. Então, essa é uma perspectiva que diz respeito à dimensão do anseio do nosso coração pela presença da nossa vida inserida na vida de Jesus. Quanto nós ansiamos por estarmos presentes na vida de Jesus, inseridos na vida de Jesus. É uma metáfora que ele está usando aqui, em comunhão com ele. Ele explica por que ele diz isso. Ele diz isso usando a metáfora da videira, mostrando que os ramos fora da videira não podem produzir frutos por si mesmos. Por quê? Porque a seiva, ou seja, a vida que passa pelos ramos para que os ramos possam produzir frutos, é a vida que vem da videira, do caule da videira. Os ramos fora da videira não podem produzir frutos nenhum. Então, Jesus está nos mostrando aqui que não é o nosso esforço, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, não é a nossa esperteza, não é os nossos planejamentos que vão nos dar condições de enfrentar qualquer tipo de situação na nossa vida. É a nossa permanência nele. E aí, eu queria perguntar para você, você tem permanecido nele? Ao longo desse período que nós passamos, o seu coração desconectou dele? Porque não foi ele que desconectou de você, ok? Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei com vocês. Então, nunca é Jesus quem se desconecta, nunca é Jesus quem se distancia. Se alguém se desconecta, se alguém se distancia, esse alguém somos nós. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e nós precisamos responder essa questão. Será que eu estou entrando no novo normal, numa nova fase? Eu estou iniciando um recomeço com a minha vida conectada à vida de Jesus ou não? E aí, talvez você me pergunte, mas Ricardo, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber se a minha vida está em Jesus, na vida dele, está conectada nele ou não? Como eu vou saber se eu permaneço nele ou não? Então, vamos ver as dicas que Jesus nos dá aqui a respeito disso. Ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Verso 5, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então, uma primeira percepção que nós temos para saber se a nossa vida continua ligada à vida de Jesus é quanto dos frutos da vida dele tem se manifestado através de nós. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar coisa alguma, obra alguma. A palavra obra nos evangelhos de João, no evangelho de João, estão relacionados aos feitos do reino, ok? Então, eu olho para a minha vida, e se eu não identifico na minha vida generosidade, se eu não identifico na minha vida amor, se eu não identifico na minha vida disposição para perdoar, se eu não identifico na minha vida
uma postura de acolhimento para aquelas pessoas que necessitam. Se eu não identifico na minha vida os sinais do poder do reino se manifestando através de mim, eu preciso me perguntar, será que eu estou conectado? Será que eu estou conectado? Outra maneira de você perceber se você está conectado, além dessa de você ver a vida de Jesus fluindo de você, está no verso 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto, e fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então, uma outra evidência para a gente saber se nós estamos permanecendo em Jesus, se nós estamos conectados a Jesus, ou se nós estamos nos desconectando dele. E aí eu queria só lembrar você que a desconexão de um fio de outro, que conduz a eletricidade, não importa quão distante é, ok? Você não precisa ter o fio distante assim para você falar que ele está desconectado. Basta 1 milímetro e o fio está desconectado. Então, a nossa desconexão com Jesus acontece em pequenas coisas. Em coisas que muitas vezes a gente acha que não está afetando em nada a nossa vida. Mas afetam, porque elas rompem, um pequeno rompimento significa que houve essa desconexão. Então, uma outra maneira de você perceber isso diz respeito a como são as expressões da nossa vida de oração, da nossa vida de intercessão. Porque às vezes, eu já vi muitos pastores fazendo isso, às vezes esse versículo 7 é usado para argumentar com as pessoas e que elas podem pedir aquilo que elas bem entenderem para Deus. Porque Jesus disse assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, usa só o verso 7 e aí diz assim: não, se você deseja uma Ferrari, você peça para Deus, porque Deus vai te dar a Ferrari. Se você deseja fazer uma viagem ao redor do mundo, peça para Deus, porque Ele vai te dar. Se você estiver permanecendo em Jesus, Ele vai te conceder. Veja, esse qualquer desejo que Jesus está colocando aqui, não tem a ver com qualquer desejo para nós. Tem a ver com qualquer desejo nosso em relação ao reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque no versículo de número 8 ele diz: o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então, avalie a sua vida de oração. Essa é uma segunda maneira de você perceber quão conectado ou quão desconectado você está de Jesus. A primeira é olhar para a sua vida e ver quanto da vida de Jesus, dos sinais da vida de Jesus tem fluído de você. O segundo é você olhar para a sua vida de oração. Pelo que é que você ora? O que te leva a orar? O que motiva o seu coração a interceder, a se colocar diante de Deus? Você está envolvido com aquilo que glorifica o Pai? Os desejos do seu coração é por aquilo que traz glória ao Pai, que glorifica ao Pai. Se são esses desejos, diz Jesus, eles serão todos respondidos, eles serão todos atendidos. Uma terceira forma de nós avaliarmos se nós estamos permanecendo em Jesus ou se nós estamos nos distanciando dele, é apresentado para a gente no verso 9, ele diz assim: assim como o Pai me amou, eu também, da mesma forma, vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai e permaneço em seu amor. Então, a terceira forma de você perceber se você está caminhando para a realidade de um recomeço, essa realidade do novo que está chegando, com a sua vida bem conectada a Jesus, ou se está se desconectando dele, é através da realidade do amor, da experiência com o amor. Agora perceba, quando nós falamos essa palavra, usamos essa palavra amor, dentro do nosso contexto, na maioria das vezes isso está relacionado aos nossos sentimentos, isso está relacionado ao calafrio, né? O frio que dá na barriga, né? Eu estou amando, né? Mas veja que Jesus te ensina a medir o seu amor de uma maneira diferente. Ele diz assim: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Como eu permaneço no amor? Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Então, como Jesus avalia que ele permanecia no amor pelo Pai, no amor do Pai? Pela obediência dele
à vontade do Pai, aos mandamentos do Pai, às ordens do Pai para a vida dele. Como é que nós avaliamos se nós permanecemos no amor de Jesus? Da mesma maneira. Então você precisa olhar para a sua vida e precisa ver se você tem caminhado em obediência àquilo que Jesus diz a você, aquilo que Jesus nos diz na sua palavra. Se você tem andado em obediência a essas realidades, você está permanecendo no amor de Deus. Se você tem indisposição em obedecer aquilo que Jesus diz, através da sua palavra, então você não está permanecendo no amor de Deus. Isso é sinal que você não está permanecendo em Jesus. Se você não permanece no amor de Deus, você não permanece em Jesus. Se eu não permaneço no amor de Deus, eu não permaneço em Jesus. Jesus deixa isso de uma forma bem clara aos seus discípulos. Então, essas são as formas que Jesus apresenta para a gente avaliar se nós estamos permanecendo nele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Então, você olha para a sua vida e você avalia as suas obras, elas manifestam as realidades da vida de Jesus que está em você, manifesta o poder dele, o amor dele, a bondade dele, a generosidade dele, a misericórdia dele. Elas se manifestam assim, através de você. Suas orações, elas estão centradas naquilo que glorifica ao Pai. A sua obediência é uma expressão da realidade do seu amor por Deus, do seu amor por Jesus, assim como Jesus obedeceu, amou o Pai e provou isso com a sua obediência. Você demonstra o seu amor por Jesus através também da sua obediência. E para finalizar, eu gostaria de fechar com você aqui os motivos pelos quais vale a pena a gente recomeçar, continuar, encarar o novo normal, o velho normal, seja o que for, permanecendo com a nossa vida, permanecendo na vida de Jesus. A primeira razão para isso é porque Jesus diz que quando nós permanecemos nele, nós somos tomados de uma alegria incomparável, de uma alegria que nós não podemos experimentar e não podemos encontrar em qualquer outro lugar. Verso de número 11, ele diz assim: tenho-vos dito essas palavras. Que palavras? Tudo isso que eu falei para vocês até agora, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, o primeiro motivo pelo qual vale a pena a gente caminhar com a nossa vida em permanência na vida de Jesus, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, sem nos desconectar dEle, é que esse fruto do Espírito, que é a alegria, vai superabundar na vida da gente, independentemente do contexto que a gente esteja vivendo, independentemente das situações que a gente possa estar enfrentando ou que a gente venha a enfrentar. A segunda razão é porque quando nós permanecemos nele nesse nível, nós crescemos na nossa intimidade com ele. Jesus, e nós passamos, se é que eu posso usar essa expressão assim, mas vou usar, ok? Nós passamos de nível, ok? Nós subimos de nível. Jesus, ele diz aqui no versículo 15, versículo 12, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Então, uma segunda razão é que quando você caminha com a sua vida, permanecendo na vida de Jesus, você vai crescendo no seu relacionamento com Ele, e você vai mudando de nível nessa relação com Ele. Veja, Jesus diz para esses seguidores: eu já não chamo vocês mais servos. Quando ele diz isso, mas os tenho chamado amigos. Quando ele diz isso, significa que em algum momento ele chamava essas pessoas de servo. Dá para perceber isso? Então, quando nós começamos a nossa relação com Jesus, nós dizemos: Jesus é o Senhor. E quando nós falamos isso, nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, nós nos colocamos diante dele como servos.
Mas à medida que nós vamos andando com Ele, nós vamos crescendo em intimidade com Ele, Ele vai parando de nos considerar e de nos tratar como servos, embora Ele seja o Senhor, e Ele passa a nos tratar e nos considerar como amigos. E quando Ele nos considera como amigo, nós podemos responder à sua amizade, nós podemos considerá-lo amigo também. Tem uma música antiga que se canta, né? A gente cantava, hoje em dia não se canta muito assim, mas de vez em quando canta. Fala assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É verdade, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, mas veja, é Deus quem tem que dizer que você é amigo dele. Não é você que diz que você é amigo de Deus. É Deus que tem que dizer que eu sou amigo dele. Dá para perceber? Deus chamou Abraão de seu amigo. Não foi Abraão que chamou Deus de amigo, foi Deus que chamou Abraão de amigo. E aqui não são os discípulos que estão chamando Jesus de amigo, é Jesus que os está chamando de amigo. Então, quando nós temos uma vida de permanência nele, nós mudamos de nível. Ele começa a olhar para a gente, e ele começa a nos tratar como amigos. E veja, não é qualquer amigo, é amigo íntimo, porque ele diz assim, eu segredei a vocês, eu contei a vocês, porque vocês são meus amigos, tudo aquilo que eu ouvi de meu pai. Isso não é maravilhoso? Isso é muito maravilhoso, é muito legal. Isso me lembra a experiência de Deus com Abraão no Antigo Testamento. Ele diz assim, eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer com Sodoma e Gomorra. Eu tenho que contar para ele, eu não posso esconder. Cara, isso é muito maravilhoso, ok? Nós temos aí diante de nós uma nova situação, todo mundo fica meio perdido de como vai ser, mas só que Jesus sabe como vai ser. Jesus sabe como vai ser. Então, se nós somos amigos dele, ele pode dizer, ok, eu vou contar para você como vai ser, porque meu pai já contou para mim como vai ser, então eu vou contar para você como vai ser, porque você é meu amigo, você não precisa se preocupar, ok? Isso é fantástico. Eu quero permanecer com a minha vida assim nele, para que ele possa dizer para mim, ok, eu tenho que contar para o Ricardo algumas coisas que estão para acontecer por aí. Você não deseja isso? Bom, e por fim, porque o nosso tempo acabou, o verso 16, ok, a terceira razão pela qual vale a pena permanecer em Jesus é que quando nós permanecemos nele, tudo na nossa vida flui do poder da vida dele que está em nós e não do nosso esforço. Verso 16, não fosse vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, fruto que permaneça, sendo assim, seja o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Veja, esse verso 16, Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, as coisas vão fluírem da vida de vocês, vão fluir da vida de vocês. Porque é assim que acontece, lembre-se da metáfora. Um ramo não precisa fazer força para produzir fruto. O fruto vem da vida da videira que passa pelo ramo e termina no fruto. De semelhante forma, quando nós permanecemos com a nossa vida, numa vida de intimidade com Jesus, não é o nosso esforço, não é o nosso sacrifício que vai produzir alguma coisa, seja para nós, seja para o reino, seja para nossa casa, para outras pessoas. Essas coisas vão ser produzidas através de nós, porque a vida de Jesus que está em nós vai fluir e vai se manifestar por nosso intermédio. Eu quero convidar você nesse momento, você que está aqui me ouvindo presencialmente, você que está aí em casa, me escutando, eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e a dizer para Ele, Jesus, eu quero permanecer em Ti, essa é a minha escolha, eu não quero me desconectar, eu não quero. Se você percebe agora a menor desconexão na sua vida, diga para Ele, Senhor, eu me arrependo, eu não quero que isso continue assim, eu quero conexão com o Senhor, eu não quero ser enganado. Diga isso ao Senhor, diga isso para Ele, você não precisa estar quilômetros de distância dEle. Pequenas escolhas que fazem com que a gente se desvie dEle, é suficiente para essa desconexão acontecer. Mas lembre-se, nunca é Ele que se distancia, Ele está sempre no mesmo lugar. Por isso é você que precisa voltar, sou eu que preciso voltar. Então diga isso para Ele, Senhor, conecte-me a Ti, mantenha-me ligado ao Senhor, me limpe pelo poder da Tua palavra, para que eu possa permanecer conectado em Ti. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, faça isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor.
Faça isso para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.